dia para você nesta quarta-feira, dia 1º de junho. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Estamos ao vivo na telona e na telinha. Você confere nessa edição, buscas por desaparecidos em Pernambuco entram no 5º dia. O número de mortos chegou a 106. E nova versão da CNH começa a ser emitida hoje. Vamos ver juntos o que muda. São Paulo volta a recomendar o uso de máscaras em locais fechados. E nos destaques internacionais, o furacão Ágata deixou pelo menos 10 mortos e cerca de 20 desaparecidos no sul do México. E você confere também uma reportagem especial sobre a NBA House 2022, que chega a São Paulo para comemorar os 75 anos do basquete profissional dos Estados Unidos. Subiu para 106 o número de mortes pelas chuvas em Pernambuco. 10 pessoas seguem desaparecidas na maior tragédia do estado. E as buscas entram no 5º dia. Os corpos de mais 6 vítimas de deslizamentos de barreiras foram encontrados, sendo 3 na Vila dos Milagres, em Recife, e outros 3 em Jardim Monte Verde, entre Recife e Jaboatão dos Guararapes. As buscas por soterrados seguem em Vila dos Milagres, no Recife, no Curado 4, em Jaboatão e em Areeiro, em Camaragibe. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no Jardim Monte Verde, os trabalhos de resgate de vítimas terminaram, já que todos os desaparecidos foram encontrados. Em Paulista, são procuradas 2 pessoas, possivelmente levadas pelas enchentes. O total de desabrigados é de cerca de 6.200 pessoas. Mais de 20 municípios pernambucanos e o governo do estado já decretaram situação de emergência. E choveu novamente na região metropolitana de Recife e em parte do interior. A Agência Pernambucana de Águas e Clima ainda prevê a continuidade de chuvas rápidas ao longo do dia, com volumes moderados tanto na região metropolitana de Recife como na zona da Mata Norte. Na Mata Sul, Agreste e Sertão, as chuvas devem ser isoladas. A Defesa Civil manteve o alerta para deslizamentos por conta das condições do solo, ainda encharcados nas áreas afetadas. Para ajudar nos trabalhos, bombeiros foram enviados pelos governos da Paraíba e do Rio de Janeiro, além de profissionais especializados no atendimento a casos de deslizamentos de Minas Gerais, que também reforçam as forças operacionais. Em Alagoas, as chuvas também causaram prejuízos. Em todo o estado, já são mais de 18 mil afetados pelos alagamentos e deslizamentos de terra. E a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o regime de urgência para 2 projetos que podem amenizar os reajustes nas contas de luz e conter a escalada no preço dos combustíveis. A primeira matéria prevê o reembolso na conta de luz em caso de cobrança indevida e foi aprovada com 371 votos a favor. O segundo projeto determina que haja transparência de preços nos derivados do petróleo e foi aprovado em votação simbólica. Ambos foram apontados pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, como importantes ferramentas para conter a inflação. E o desemprego caiu e atingiu o menor patamar desde 2015. A repórter Maria Clara Leite traz para a gente mais detalhes sobre os números divulgados pelo IBGE. O desemprego no Brasil caiu para 10,5% no trimestre encerrado em abril, o menor patamar para o período desde 2015. Agora, a desocupação atinge 11,3 milhões de brasileiros, cerca de 700 mil pessoas a menos do que no trimestre anterior. O aumento da ocupação foi registrado nos seguintes grupos: transporte, armazenagem e correio, administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana, serviços sociais e outros serviços. O número de empregados com carteira assinada no setor privado no primeiro trimestre foi de pouco mais de 35 milhões de pessoas, alta de 2% na comparação com os 3 meses anteriores e de 11,6% na comparação anual. Já os trabalhadores informais somam 38,7 milhões de pessoas, o que representa queda de 0,3% na informalidade do Brasil. Os dados foram divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E vamos falar agora sobre o novo modelo da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, que começa a ser emitido hoje.
Nós vamos mostrar agora alguns detalhes desse novo documento. A nova CNH terá alguns elementos gráficos para dificultar a falsificação. As cores verde e amarela predominam. E uma das novidades é uma tabela que indica qual veículo o motorista está apto a dirigir. O documento também informa se o condutor é profissional e se tem alguma restrição médica, além dos dados pessoais, como o nome e a filiação. É importante lembrar que não há necessidade imediata de substituir a CNH. E a Receita Federal recebeu mais de 36 milhões de declarações de imposto de renda. O prazo para entregar a declaração já venceu, mas a partir de hoje, o sistema volta a receber o documento com a cobrança de multa por atraso. O valor mínimo da multa é de R$ 165 e pode chegar a 1% ao mês, limitada a 20% do imposto devido. Quem já declarou e precisa retificar a declaração pode fazê-lo a partir de hoje. Lembrando que não é mais possível mudar o modelo da declaração entregue. Segundo a Receita Federal, 2 milhões de declarações entregues com pendência podem cair na malha fina. E vamos aos destaques internacionais. O furacão Ágata deixou pelo menos 10 mortos e cerca de 20 desaparecidos no sul do México. Essa é a primeira tempestade do ano dessa magnitude no Pacífico. O fenômeno foi rebaixado para depressão tropical nesta terça-feira. A maioria das vítimas é da zona da alta montanha, disse o governador Alejandro Murat. O fenômeno tocou o solo como furacão de categoria 2 na tarde de segunda-feira, a oeste de Puerto Ángel. Ágata se deslocava nesta terça-feira sobre o sul de Veracruz, que tem costa no Golfo do México, o que provoca chuvas torrenciais nessa região e no sul do país. Autoridades localizaram cerca de 5.240 turistas na área que abriga resorts. O México sofre todos os anos o embate de ciclones tropicais, tanto em sua costa pacífica quanto na Atlântica, geralmente entre maio e novembro. A temporada de furacões em 2021 foi moderadamente ativa, com 40 fenômenos. 15 foram furacões. Uma semana após um massacre que matou 21 pessoas, a maioria delas crianças, a cidade de Uvalde, no Texas, começa a enterrar as suas vítimas. A pequena localidade texana de Uvalde, perto da fronteira com o México, começou a enterrar nesta terça-feira as 19 crianças assassinadas na semana passada. Elas foram mortas a tiros em uma escola de ensino fundamental. O caso provocou grande comoção nos Estados Unidos. O assassino Salvador Ramos, de 18 anos, abriu fogo na escola antes de ser abatido pela polícia. Em meio ao luto, os moradores de Uvalde também se indignaram com a resposta da polícia. Os agentes foram criticados por terem demorado a intervir. No Paraguai, após a morte do prefeito da cidade de Pedro Juan Cabaleiro, as ações para acabar com as atividades criminosas, como o plantio e o tráfico de drogas, se intensificaram. Forças de segurança de Brasil e Paraguai trabalhando em parceria contra o crime organizado. Somente na última semana, a polícia antidrogas desmantelou 86 acampamentos de empacotamento de entorpecentes, eliminou 183 hectares de plantações e queimou 600 toneladas de maconha, após 8 dias de campanha perto de Pedro Juan Cabaleiro, capital do departamento de Amambai, fronteira com o Brasil. A operação consiste na erradicação de plantações ilícitas de maconha na área. Como você pode ver, há um grande número de cultivos ativos na área. E nosso trabalho é erradicar todas as culturas ilícitas e queimar todos os pertences que pudermos encontrar na área. E se tivermos a oportunidade, prender os autores. Desde o início do ano, a polícia antidrogas destruiu 1.022 hectares de maconha e apreendeu 362 toneladas da droga preparada para a venda. As autoridades calculam que 80% das drogas produzidas na região seguem para o Brasil através de facções criminosas. É muito mais eficiente em termos de quantidade de droga que é inutilizada. A gente fazer esse trabalho aqui, assim, vezes 20, vezes 30 vezes mais eficiente do que a gente mobilizar pessoas policiais no Brasil para fazer essa interceptação da droga já no caminho, já pronta lá dentro do Brasil. Postos de controle na fronteira também fazem parte da chamada Operação Nova Aliança. Parar de uma forma ou de outra essa onda criminosa, essa onda de violência que assolava a cidade, e também tem uma função dissuasiva. Como esses controles são móveis, em diferentes pontos, eles buscam interceptar ou detectar algum tipo de atividade ilícita ou transporte de algum tipo de substância nos veículos.
Refletindo o tráfico de drogas, a taxa de homicídios no departamento de Amambai foi, em 2020, superior a 70 por 100 mil habitantes, 10 vezes acima da média nacional, segundo números do Ministério do Interior. Com a flexibilização de algumas restrições, Xangai vai voltando aos poucos à normalidade. Alguns moradores retornaram ao trabalho presencial, mas academias e cinemas permanecem fechados. Nos últimos dias, autoridades já tinham relaxado algumas medidas devido à queda expressiva dos casos, mas os moradores só estavam autorizados a sair de casa por algumas horas ao dia, somente nos bairros sem infectados. Apesar da volta ao trabalho de quem comprovar que não está infectado, o retorno total à normalidade ainda não é completo e mais de 500 mil de pessoas continuam submetidas a restrições severas. Os centros comerciais, supermercados, farmácias e salões de beleza só podem funcionar com 75% da capacidade. Academias e cinemas continuam fechados e a reabertura das escolas vai ser examinada caso a caso. O confinamento de Xangai é o segundo maior na China desde o início da pandemia. Em 2020, o isolamento em Wuhan, a primeira cidade afetada pelo vírus, durou 76 dias. Depois de mais de 2 anos de pandemia, a China é a única grande economia mundial que persiste na estratégia de tolerância zero contra a Covid, que busca erradicar totalmente o vírus do território com restrições severas. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre o uso de máscara, que volta a ser recomendado em São Paulo. E você confere também uma reportagem especial sobre a NBA House 2022, que chega à capital paulista para comemorar os 75 anos do basquete profissional dos Estados Unidos. Nós voltamos já. Seja muito bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. A Organização Mundial da Saúde faz um alerta. O vírus da Covid continua a se disseminar de forma intensa por todo o mundo. A declaração foi feita pela líder técnica da entidade, que é a Maria von Kerkhove. Durante uma sessão de perguntas e respostas na entidade, ela destacou que há uma queda no número de testes para a doença. E isso dificulta, é claro, o trabalho de monitoração do vírus e também para fazer o sequenciamento genético e descobrir novas variantes e subvariantes. Mesmo com essa provável subnotificação, a OMS estima o registro de pelo menos 10 mil mortes por semana causadas pela doença em todo o mundo e milhões de novos casos. O Comitê Científico de São Paulo recomendou ao governo estadual que oriente a população a voltar a usar máscara em ambientes fechados. E para as pessoas vulneráveis, o uso da proteção é indicado tanto para locais fechados quanto para locais abertos. O anúncio foi feito com base no aumento das internações no estado, ainda sem reflexos no número de mortes. A orientação não tem caráter obrigatório e ainda será discutida pelo governo. E vamos entender melhor como anda o comportamento do coronavírus aqui no país, olhando os números divulgados pelo Ministério da Saúde. O Brasil confirmou mais 160 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 666.676. Foram registrados 41.377 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 31.019.038 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 110 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma variação de menos 5% em relação a 2 semanas. Já a média de casos na última semana foi de 26.032 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de alta, com uma variação de 36% em relação a 2 semanas. E vamos agora dar uma olhada em como anda a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país ultrapassou a marca de 441.105.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,74% da população, enquanto 77,88% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço
passam de 45,16% dos brasileiros. A Ucrânia vai disputar nesta quarta-feira uma vaga na Copa do Mundo, em uma repescagem contra a Escócia em Glasgow. Em campo, a disputa vai muito além. O time entrará para defender o orgulho de um país atacado pela Rússia. O treinador ucraniano falou em coletiva de imprensa ontem sobre as dificuldades deste jogo. Vamos conferir. Na beira do campo vai estar Oleksandr Petrakov. O treinador tentou se alistar no exército para defender o país, mas teve o pedido negado. As autoridades ucranianas lhe disseram que ele seria mais útil em seu papel de técnico, classificando a seleção para o Mundial no Catar. Дуже складно було. Хлопці думають про свої родини, як там. É claramente difícil motivar a equipe para um jogo quando todos os jogadores estão pensando em seus pais, mães, parentes próximos, família na Ucrânia. Claramente usamos todos os tipos de métodos. Temos até piadas para tentar manter o clima leve, mas todo jogador entende o quão grande é a tarefa para o jogo de amanhã. Isso torna a minha tarefa ainda mais difícil, porque estou trabalhando sob muita pressão e estresse, mas estamos tentando mostrar o nosso melhor, estamos tentando alcançar um resultado. Acho que a equipe está totalmente preparada para lutar amanhã. Вони готувалися, так що ми підходимо до гри в гарному настрої, скажімо так. Uma vitória na partida contra a Escócia em Glasgow é a possibilidade de esquecer por um momento a invasão russa ao país, que já dura 3 meses. У кожного з українців є головна мрія. Це зупинити війну. Todo ucraniano quer uma coisa: parar a guerra. Я розмовляв дуже багато з різними людьми. Falei com pessoas de todo mundo. Crianças que nem entendem o que está acontecendo têm um sonho: parar a guerra. Дітьми, українцями. Вони нічого не розуміють. Але вони кажуть, Quando se trata de futebol, o time ucraniano também tem seu próprio sonho: ir para a Copa do Mundo. Queremos dar essas emoções incríveis aos ucranianos, porque eles merecem isso neste momento. Але якщо кажучи про футбол, то у нас теж є мрія. У нас є своя мрія. Мрія поїхати на чемпіонат світу. Та подарувати ці емоції українцям. В цей непростий час. Тому що вони цього заслуговують. Dякую. A qualificação estava marcada originalmente para março, mas foi adiada após o início do conflito. O vencedor vai enfrentar o país de Gales em Cardiff no dia 5 de junho, quando será disputada a vaga para a Copa do Mundo no final do ano. E para quem gosta de basquete, principalmente daquele que arranca suspiros com cestas de 3 pontos sem parar e muitas brigas no garrafão, é bom saber que após 2 anos, a NBA House volta à capital paulista para comemorar os 75 anos da principal liga mundial desse tipo de esporte. A partir de amanhã, quinta-feira, no Shopping Eldorado, as portas serão abertas ao público, apresentando experiências únicas, áreas instagramáveis, realidade aumentada, quadra digital e muitas surpresas. O espaço deve receber cerca de 30 mil pessoas nos 18 dias em que ficará aberto. Em comemoração dos 75 anos da Liga no Brasil, a NBA terá um espaço temático totalmente personalizado para os seus fãs viverem a reta final da competição. Aqui, os torcedores terão a oportunidade de viver experiências únicas, como ver de perto a Diamond Ball, a bola de diamante que já foi fotografada ao lado de diversas celebridades dos Estados Unidos. Essa será a 4ª vez que a NBA House é realizada no Brasil. A estreia foi em 2016, durante as Olimpíadas do Rio, e em 2019 teve a presença de mais de 30 mil pessoas em São Paulo. A edição mais recente, em 2021, alcançou de forma remota mais de 200 mil fãs espalhados por todo o país. Este ano, a NBA House volta a ser realizada com a presença do público e vai homenagear o passado, o presente e o futuro da Liga, em 18 dias de evento. Aqui, os fãs de basquete vão poder assistir os jogos das finais e também participar de atividades ligadas ao esporte. Que só aqui no Brasil a gente tem mais de 45 milhões de brasileiros declarados fãs de NBA, né? E por que a gente vê isso, né? A gente pratica muito esporte,
a gente joga muito bem basquete e a NBA tem uma coisa única, né, que é tratar muito bem o fã. Então, na hora que se mistura isso tudo, a gente vê que é uma combinação explosiva aqui no território nacional. Então, cada vez mais a NBA fala português, cada vez mais tem mais fãs, cada vez mais os fãs, graças aos nossos fãs, a gente tem trazido mais grandes projetos para cá, para o solo nacional. Entre as principais atrações estão espaço em homenagem aos jogadores que fazem parte do time 75 anos. Em uma área especial da casa, o visitante vai poder tirar fotos com ídolos da NBA. E a ideia aqui é que realmente o fã brasileiro possa mergulhar nesse universo e entender como é que é ver um item autografado, uma bola especial, participar das ativações, brincar na quadra digital, ou seja, a gente promete oferecer uma experiência única para o fã, para ele sair daqui realmente falando, ó, que bom que essa liga continua tomando conta de mim. E para quem não é fã, eu acho que a experiência é mais legal ainda, né? Porque quem não conhece nada de NBA, as famílias que não estão por dentro do que a gente faz, realmente vão se deliciar, porque a gente tem muita coisa legal para todo mundo curtir o nosso espaço. O evento abre para o público a partir do dia 2 de junho e os ingressos custam a partir de R$ 40. Para mais informações, no site nbahouse.com.br. O evento aqui, pelo que eu vi, tem para todas as idades, né? Até se você quiser trazer seu filho, tem um espacinho só para eles ali. Exatamente, a gente pensa em qualquer idade de fã, né? Então você tem o Espaço Kids para a criançada vir brincar, para os pais poderem participar das outras ativações. Tem muita ativação legal, muito espaço bacana para os fãs se deliciarem. Tem a nossa loja, tem comida, tem bebida, tem quadra digital, telão de 45 metros quadrados para ver o melhor basquete do mundo, ou seja, vem para cá conferir que vale a pena. Para quem estiver por São Paulo, fica a dica aí de um passeio super bacana. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações. E à 1 da tarde, eu e ele esperamos por você. Até lá.